E aí eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a sua trajetória, né, acadêmica, né, na universidade, né, as atividades que desenvolve ou desenvolveu, né, desde o começo da sua trajetória na universidade, pode ser? Bem. Desde a graduação. Joia. É um exercício de memória, né? Então, eu venho das artes visuais, né, minha graduação em artes visuais, e na graduação comecei a me interessar pela fotografia, né? Na época ainda tive uma experiência com fotografia analógica, a gente tinha um laboratório de fotografia, então a gente revelava elas, era aquele processo que hoje em dia quase não se tem mais acesso. Depois da graduação, ainda durante a graduação, eu tive contato com um projeto de extensão que articulava arte e saúde, né? E nessa época meu avô estava doente, né? Então eu acabei me aproximando desse projeto, me vinculando ao projeto, e já na graduação comecei a trabalhar com arte e saúde, arte-terapia, né, em CAPS, nesses locais, em centros postos de unidade de saúde, né, na minha cidade de Pelotas. E quando eu terminei a graduação, eu passei para uma residência, né, que chama Residência Interdisciplinar ou Multidisciplinar em Saúde, que era promovida pela Escola de Saúde Pública. Inclusive eu vi que tem uma aqui em Sobral, né? A gente passou por ali. E aí eu fui para Porto Alegre, né? Para a Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E lá eu fiquei 3 anos. 2 anos eu trabalhei no Hospital Psiquiátrico São Pedro, que era o meu campo de estágio, né? Que é o hospital mais antigo do estado, né, manicômio mesmo. Né? Então ali eu tive uma experiência profunda, assim, ainda com os internos, né? Eu acompanhava pessoas que moravam ali há muito tempo. E comecei a, né, ficar cada vez mais sensibilizada por esses temas das instituições, né, de longa permanência. Durante 2 anos eu fiquei ali e no 3º ano eu parti então para um projeto que era um projeto vinculado à comunidade do entorno, porque naquela época a gente estava trabalhando uma política de saúde de desinstitucionalização e com a criação dos residenciais terapêuticos. Né, era um projeto grande, assim, que existe ainda hoje, mas na época era vanguarda. Né? Então a gente acompanhava os moradores, né, crônicos, né, chamados crônicos, do hospital para a comunidade, e aí fazia a ponte entre, né, essa inserção dos moradores com os moradores da comunidade, que também era uma comunidade bastante fragilizada, né, uma comunidade periférica, com diversos problemas, e ali eu tive contato, né, com uma obra do Achute, né, que é fotoetnografia, né, um livro dele. Aí me encantei, né, articulei, né, a fotografia com desejo de pesquisa, né, de estar em contato com as pessoas. Comecei a me aproximar da antropologia já naquele momento. E pois então, estou tentando lembrar disso. Mas olha, acho que em torno dos 99, pode ser? Acho que sim. Isso é um problema. As datas. Mas enfim. Daí eu me aproximei da URGS na época do laboratório, não do Navisual, não, na época ainda não. Eu fui para o laboratório de corpo e saúde, né? E aí participava de alguns grupos de estudo na época, enfim, fui tendo contato com textos, né, antropológicos. Foi a minha, digamos assim, a minha inserção, né, nesse meio. Mas a sua graduação foi em artes. Então a minha trajetória é uma loucura, né? É muito, um híbrido, né? Como fala o Latour, sou feita dessas várias experiências. Então depois dessa especialização eu acabei tive um tempo, né, um período em que eu me afastei um pouco da academia, que foi quando eu casei, né, tive meus filhos, e nesse momento eu optei, né, por ficar com eles, assim, por dar atenção integral, né, aos cuidados da família. Então fiquei uns anos afastada. Daí quando eu retorno então para o mestrado em Memória e Patrimônio, né, que daí foi quando eu comecei a trabalhar
com os idosos do asilo de mendigos de Pelotas, né, chamado antigo, né, asilo de mendigos, foi criado, né, numa época século XIX ainda, né, se retirava as pessoas da rua, não só pessoas idosas, mas pessoas com problemas físicos, né, os indesejados, né, digamos assim, os outsiders, e levavam para lá. Então, eu conheci uma senhora que foi criança para lá e tinha um problema, né, e a família não quis, enfim, acho que era uma vergonha para a família, problema físico, né. Isso nessa época ainda era bastante comum. Então, eu trabalhei ali durante 2 anos, a minha pesquisa, acho que um ano intenso, assim, de pesquisa de campo. E aí foi incrível, assim, né, porque eu trabalhei com fotografia, não era o que eu esperava, não era o que eu imaginava no início, né, mas é aquilo que o campo me trouxe, né, foi uma surpresa incrível. As pessoas começaram a pedir, né, para fazer fotos, porque, claro, a gente começou a conversar, em algum momento eu falei que fotografava, e aí começaram a me chamar de fotógrafa, né, lá vem a fotógrafa, lá vem a fotógrafa. E tinha aquela coisa de uma carência de escuta, né, muito forte. Então, eu passava as tardes lá, né, eu aprendi a escutar com eles, né, aprendi esse outro tempo, né, porque a gente vive um tempo acelerado, né, um tempo de urgências, e emergir numa unidade, num contexto desses, né, de um asilo, é um processo de desligamento, né, tu desliga desse mundo externo da agitação, e te coloca num estado de escuta, né? Como se a gente sentasse para tomar um chazinho, né? Às vezes a gente fazia isso mesmo. E aí passava a tarde inteira conversando sobre a vida, né? E isso faz com que a gente pense muito também sobre a nossa própria vida, né? E coloca as coisas em perspectiva. E na minha pesquisa de mestrado, inicialmente a ideia era trabalhar com o patrimônio da cidade, né? Pensar a relação entre a memória dos idosos e possíveis locais né, que fossem importantes na trajetória dessas pessoas do ponto de vista afetivo. E até encontrei alguma coisa, né, mas nada que me ligasse diretamente a esse patrimônio edificado, né, histórico, patrimonializado. Eram lembranças, né, geralmente lembranças afetivas, um banco na praça, né, onde uma pessoa sentava com o pai, eram coisas assim, né? Mas o que mais vinha, né, o que mais importava para as pessoas era a relação com a vida, com o tempo, né, e com as memórias. Isso era o mais importante. Então acabou que o trabalho, eu terminei ele, chamei de patrimônio afetivo, fotografias de idosos no asilo de mendigos de Pelotas, é o nome da dissertação. Mas a sua graduação foi em Porto Alegre e o mestrado em Pelotas, não é isso? A graduação foi em Pelotas, a especialização em Porto Alegre. Sim. E aí depois eu volto para Pelotas. A especialização foi em quê? Em saúde pública. Saúde pública. Saúde mental coletiva e saúde pública. Foram duas. Primeiro, os 2 anos saúde mental e no 3º ano saúde pública. Daí foi com a comunidade. Certo. Aí a gente saiu. Mas você é de Pelotas mesmo? Isso. Aí, no mestrado, depois do mestrado, como foi? O que veio? O que veio? Depois do mestrado, eu fiz o doutorado também, Memória e Patrimônio, daí trabalhando com os antigos leprosários nas colônias de isolamento para pessoas com hanseníase, que foi uma política de saúde pública, né, década de 40, ali, no momento em que a gente ainda não tinha cura para a hanseníase, né, então a profilaxia era o isolamento, né, era a única forma de conter, né, a disseminação da doença. Então essas pessoas elas eram retiradas, né, das suas famílias, muitas a contragosto, né, a maioria, e passaram a vida lá nesses espaços, né, porque elas rompiam os laços com as comunidades de origem, e mesmo quando elas já tinham, né, se recuperado, não tinham mais sintomas da doença, elas tinham um estigma muito forte, né, porque a comunidade, né, a vizinhança toda ficava sabendo. Então, eles não tinham como voltar, né, e algumas famílias também abandonavam, assim, então tem histórias bem pesadas, assim, nesse sentido. E a orientação foi com quem? Então, eu tive orientação no mestrado com a professora Tatiana Lebedeff, que hoje ela integra um projeto, inclusive com a gente, lá no Lepaz, e foi ela que me deu a liberdade para trabalhar com imagem, porque nesse momento, nesse programa,
não se trabalhava com fotografia como a gente trabalha aqui, né, na antropologia, enfim. E ela descobriu o trabalho da Fabiana Bruno, né, e me trouxe, disse, olha isso aqui, eu acho que é a tua cara. E aí foi um presente, né, aquilo ali me libertou desse positivismo, né, que a gente ainda tem, a gente falava disso ontem, dessa neutralidade que não existe, né, esse distanciamento, enfim. E no doutorado também trabalhou com imagem? No doutorado também trabalhei com imagem. Foi a mesma orientação? Não, daí eu tive orientação de uma professora da História, que hoje também está trabalhando comigo, que é a professora Juliane Serres. E também, naquele momento ali, as pessoas não entendiam muito a importância da fotografia para mim na pesquisa, né? E eu me lembro de conversar com a Claudinha Turra, né, e falar para ela do meu incômodo, né, da minha necessidade, né, de utilizar a imagem. Lembro de dizer para ela, eu penso, né, através das imagens. E acho que eu tinha lido o texto de Saman, então aquilo estava muito fresco, né? Essa coisa de que a imagem me ajuda, né, a pensar, a mostrar, a comunicar. E também o Lepais me deu um suporte muito importante nessa época, né? A gente tinha uns grupos de estudos, eu não lembro agora o nome do projeto, o que chama hoje Antropoéticas tinha um outro nome, que eu estava tentando lembrar ontem, não lembrei. Mas a gente tinha esses encontros, né, que eram grupos de estudo, grupos para conversar sobre os projetos, né, sobre as nossas angústias, sobre os processos, né, o que dá certo, o que não deu, o que eu faço com isso e agora, né, aquela coisa que todo pesquisador sente quando está em campo, geralmente é um processo solitário, né. Então foi muito importante, porque também me deu esse suporte, né, me percebi que fazia sentido aquilo que eu estava buscando. E no final das contas a Claudinha foi uma das pessoas, membros da minha banca, né? A professora Juliane Serres convidou, dizendo, a gente tem que chamar ela para validar, né, essa parte da antropologia visual, das imagens, porque eu não entendo nada disso, não é minha praia. Então a gente precisa chamar ela. E foi incrível, assim, foi muito legal. Eu acho que foi uma tese de fôlego também. Consegui desenvolver bastante coisa. Mas, como era um tema muito difícil de trabalhar, um tema doloroso, né, digamos assim, eu não voltei mais para aquela tese. Eu estava pensando nisso, inclusive, nesses dias, né. Eu tenho muito material ainda não explorado, né, e coisas que poderiam reverter em outras, né, publicações, mas eu precisei desse tempo. Talvez agora eu consiga voltar, né, mas precisei desse distanciamento. E, de novo, eu me afastei por um tempo, eu acabei indo totalmente para o campo da antropologia, fui para o Lepais, daí passei como substituta na antropologia, trabalhei lá e decidi fazer outro doutorado em antropologia, né, que daí eu quero desenvolver o que é isso que eu acredito, agora vai. E aí fui. Mas continuou com o mesmo tema, não? Mais ou menos, sim. Eu voltei para a saúde mental, na verdade, né? E aí eu entendi que eu estava fechando um ciclo, né? Porque a saúde mental começou lá no início, na graduação, depois eu acabei deixando ela de lado, fui trabalhar com as instituições, né? E aí eu volto para a saúde mental. No Lepais eu conheci uma pessoa que trabalhava com o Movimento Internacional de Ouvidores de Vozes e ela estava buscando suporte, apoio para o projeto dela, né? Um suporte audiovisual, né, da equipe e tal. E aí eu fiquei, nossa, mas que interessante, não sabia, né, da existência desse movimento, achei aquilo incrível e idealizei na minha cabeça que as coisas, né, tinham mudado. Nossa, a gente está nesse ponto, assim, as pessoas... claro que depois na prática a gente vai ver que não é bem assim, né, tem resistências, mas de qualquer forma é um avanço, eu entendo o movimento como um avanço, assim, na luta antimanicomial. Você pode falar um pouquinho do movimento? Então, o movimento é um movimento que foi criado na Holanda, se chama Movimento Internacional de Ouvidores de Vozes. Ele foi criado ali na década de 70 por um psiquiatra que resolveu dar atenção, né, porque aquilo que essa paciente falava, né, a paciente trazia as suas experiências, essas experiências que são geralmente entendidas como sintomas, né, alucinações, delírios, a pessoa ouvia vozes, né, e ele resolveu ouvir aquilo que ela trazia, mas buscando dar um sentido para o que ela trazia, não entendendo aquilo como um sintoma, mas como uma experiência, né, possível. Então é algo revolucionário, assim, no campo da psiquiatria, né? O psiquiatra, na época que eu trabalhei no São Pedro,
no hospital, eu lembro que a indicação que a gente tinha era não dê ouvidos para os delírios, né? Porque se tu ouve, tu tá validando o que eles estão dizendo, tu tá incentivando o delírio. Então aqui era completamente uma outra coisa, né? O delírio, se isso é delírio, tem algum fundo, tem algum sentido, vamos entender o que está acontecendo, o que está querendo dizer, né? Os significados, o simbólico mesmo da coisa. Então eu me encantei por esse campo e aí acabei pesquisando sobre isso. Esse movimento ele já existe no Brasil, mas ainda não é muito popular, né? Assim, ainda não é algo que faz parte, né, das políticas de saúde pública, mas já é reconhecido, as pessoas já têm conhecimento. Só que ainda existe muita resistência, né? Sobretudo sobre a parte dos profissionais da saúde mais dura, né? Os psiquiatras, alguns psicólogos. Há aberturas, mas sempre uma resistência, assim, como se... Não sei, eu tenho a sensação de que essa coisa da normalidade, as pessoas precisam se colocar num lugar de segurança, sabe? Admitir que existe a possibilidade de ouvir vozes ou de ver coisas me coloca num lugar ambíguo, né? Perigoso, digamos assim. Então, a gente mantém sempre essa distância, né? O normal, o anormal, sempre essa separação. E como é que entrou a imagem na pesquisa? Como é que você usou, né? Do ponto de vista metodológico? Nessa, né, pesquisa. Isso. Então, eu não sabia como trabalhar com imagem, porque é um tema delicado. E isso foi uma coisa que me frustrou bastante no início, porque o meu objetivo, o meu escopo, né, era trabalhar com antropologia visual, né? Afinal de contas, eu queria demarcar esse campo. E aí eu chego num contexto em que o que importava, né, eram as questões ali, as experiências narrativas, e era preciso ter um cuidado ético, né, com essas pessoas, né, e nem sempre elas queriam ser expostas, né, obviamente. E mesmo querendo, né, algumas das militantes, né, as pessoas mais militantes, também sempre tem aquilo, né, até onde tu vai, né, o que tu mostra, será que isso não vai produzir um efeito contrário, né, um efeito negativo, né, ao invés de reduzir o estigma, porque eu acho que a pesquisa também tem que contribuir para produzir uma mudança, né, e eu acredito nesse sentido no engajamento também por parte do pesquisador, né, se eu acredito na luta antimanicomial, claro que a minha pesquisa, né, por um lado, tem toda a dimensão científica, né, de uma pesquisa que busca, enfim, conhecer, né, e produzir conhecimento a partir da relação que se estabelece. Por outro lado, existe em mim uma força, digamos assim, que me move no sentido de produzir essa mudança, né? Eu acredito na luta. Então, inicialmente eu me envolvi mais com as pessoas, com a luta, tentando entender esse contexto, tentando criar uma relação mesmo, né, de confiança entre a gente e tentando entender, né, como que era essa experiência para elas. E aí no início era uma coisa meio estranha, assim, tentei desenhar, né, tentei tornar tangíveis essas experiências que eram muito impalpáveis, né, mas não é fácil, não é simples, assim, né, desenhar também não dá conta de tudo, né. Depois surgiram momentos, né, para trabalhar com a fotografia que vieram dos próprios interlocutores, né? Mas desses interlocutores que já tinham uma militância, que já são ativos na luta, né? Então que já tem uma visibilidade, que já são pessoas públicas, né? Conhecidas. Então uma das pessoas produz, né, documentários, tem uma parceria lá no Rio de Janeiro, inclusive a gente está em contato ainda produzindo agora um outro vídeo. Então ele é um performance, né? Ele faz performance, ele é um performer e é uma pessoa que passou por internação, então ele gosta desse lugar de se colocar enquanto personagem na câmera, gosta de contar a história, né? E aí tava pronto, né? Não tive que fazer nada. E essa pessoa, eu comentei ontem, né? O Adilson Te Amo, que me convidou para gravar a cena da noiva, né? Onde a gente inverteu os papéis, né? No caso eu fui a noiva e ele foi o diretor, né? Então foi muito interessante também. Falando depois que a coisa passa, assim, parece bobagem, mas na hora que mexe, desestabiliza, né? Tipo, como assim, né? Vou me colocar nesse lugar, vou passar ridículo. Primeira sensação que eu tive, né? Vou passar ridículo.
Mas ok, a gente está no jogo, né? Então é aquilo, se eu quero algo dele, né? Por que não ele, né? De mim, óbvio, né? E aí isso vai nos transformando, né? Também. Então essa foi uma experiência, porque eu sempre fui a pessoa que estava atrás da câmera, né? É confortável fotografar o outro, né? Então ele me ensinou bastante. Depois teve uma outra pessoa também do Rio de Janeiro, que tinha um acervo enorme de fotografias pessoais da vida dele, e que queria contar a história dele a partir das fotografias. Também foi uma proposta dele, né? E aí surgiu então uma fotobiografia, né, da vida dele. Foram essas experiências com fotografia. A gente quase trabalhou com fotografia no Rio Grande do Sul, com um grupo de lá, mas lá o grupo era muito incipiente, a gente estava começando, as pessoas ainda não tinham familiaridade com o movimento, ainda estavam bastante inseguras, né, em relação às suas próprias experiências, então não tinha nem como propor algo nesse sentido, né, de fotografar. A gente trabalhou com modelagem, algumas coisas assim expressivas, né, produção de macramê, umas coisas para interação, né, mas nada voltado à representação, à narrativa, né, processos ali de comunhão, né, de compartilhamento. Também foi super interessante. Também aprendi muito. Ali eram só mulheres. Então, uma das coisas assim mais impactantes foi perceber que todas aquelas mulheres ali, inclusive nós, eu pesquisadora, né, e a profissional da saúde, em alguma medida tinha passado por algum tipo de assédio ou de violência, assim, sabe? Que a gente acaba naturalizando, né? Todas as mulheres ali. Foi bem impactante, assim. Esse trabalho de fotobiografia teve a participação dele também na produção? Teve, mas assim, a distância, né? Porque essa é uma outra coisa importante de falar. Eu comecei o doutorado durante a pandemia, né? Então, o primeiro start, assim, do campo, ele começa a partir dos grupos de WhatsApp desse programa, desse movimento. E ali eu conheço algumas pessoas, né? Sim. E por isso eu acabo trabalhando com vários estados, né? Porque algumas pessoas acabam se vinculando, a gente acaba se aproximando, né? E começamos então a ter essas conversas paralelas, né? Por ligação, por chamada de vídeo. E depois, mais tarde, eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas pessoalmente. Daí foi ótimo, assim, eu achei que não fosse acontecer, aconteceu. Então eu visitei, né, o Nilo, que é a pessoa da fotobiografia, e a gente esteve junto nesse momento, assim, no momento da seleção das imagens, né, da seleção dos trechos, né, do que ele queria que acompanhasse cada imagem, mas se limitou a isso, assim, em função também de ser uma pessoa já com uma idade avançada, com problemas de saúde, e essa distância, né, porque ele mora no Rio, eu moro no Sul. E o que te motivou a trabalhar com esses temas, né, porque são temas que mexem muito com a emoção da gente também, né? Sim. O que te motivou a trabalhar com isso? Eu não sei se eu que escolhi ou se eu fui escolhida, né? Eu acho que às vezes o campo me chama. Quando eu tento entender esse meu trajeto, eu associo a experiência do meu avô, né? Quando eu comecei na graduação, meu avô adoeceu. E aí eu lembro que nos intervalos da universidade, eu ia, depois terminava a aula, eu ia almoçar na casa da minha avó. Quando meu avô estava internado, eu ia visitar ele no hospital, então eu passava as tardes lá com ele, né? E, sei lá, desenhava, conversava. E eu tinha uma proximidade, né, muito grande com meu avô. Eu acho que isso impactou, né, muito, assim. Não tem outra explicação, assim, racional nesse momento. Talvez algo inconsciente aí, né? Mas eu associo a isso, né? Essa primeira aproximação. E quando eu fui trabalhar com patrimônio, né, que eu pensei em trabalhar com o asilo, o asilo tem uma arquitetura eclética, né, é um patrimônio da cidade, um prédio imenso, um quarteirão, e tu olha aquele prédio de fora, e eu pensava sempre, tá, e as vidas que tem aqui dentro, né, quantos universos aqui dentro? Então, é isso que me atrai, né, saber o que a gente não conhece que está ali dentro, esperando talvez para pôr para fora muita coisa. E que transformações isso provocou em você, essa experiência que você teve? Nossa, muitas, assim. Uma delas é essa questão de repensar a própria relação com o tempo, né? A própria existência, né? O sentido da vida, essas questões que são
né, difíceis de se pensar, que não se pensa muito, né, que a gente acaba automatizando a vida, né, mas é isso, sabe, a vida é curta, né, o que a gente faz com ela, né, então, acho que essa é a principal transformação, né, e pensar que somos todos universos, né, cada um é um universo, e acho que a gente tem a potência de viver num mundo melhor, né, integrado, se respeitar cada um as suas singularidades, e a gente precisa aprender muito ainda em relação a isso, né, eu acho. E te provocou, assim, alguma reflexão transformadora também no sentido da concepção do que é a pesquisa antropológica? Olha, pensando que eu parti do Axute, né, encantada pelo Axute, estou aqui no Antropoéticas, eu acho que sim, né, que o Axute, ele é uma referência super importante, né, para o campo, mas ele tem uma outra abordagem, né, ele vem do jornalismo, do fotojornalismo, né, então ele tem uma outra relação com as pessoas, né, do que eu entendo que a gente tem no Lepaz, no Antropoéticas, aqui no Labome, que é uma relação mais profunda, eu acho, assim. E eu acho que a antropologia é isso, sabe? Eu acho que a antropologia nasce num momento colonial, num contexto colonialista, né, onde a gente ainda está tentando identificar, perceber o outro, né, para poder falar de si como um ser superior, né, sempre nessa tal alteridade. E eu acho que a gente chega num momento, né, a antropologia está sempre se desenvolvendo, sempre se alterando, né, sempre mudando. E a gente chega num momento em que não buscamos mais a diferença, mas os pontos em comum, né, eu acho. Então, na verdade, o que a gente tem em comum, né? O que eu tenho em comum com essa pessoa que está lá no asilo, sabe? O que tem em comum com essa pessoa que poderia ser eu, né? Nessa instituição, se eu tivesse sido contaminada pelo bacilo da hanseníase, né? Daí teve a experiência da pandemia, né? A quarentena, isso também foi uma coisa muito simbólica. Tô pensando, nossa, né? A gente está vivendo aqui esse momento, o que a gente tem é a quarentena, de novo, né? Poderia ter sido isso, né? Naquele período lá, década de 40, foi o que se tinha, só que uma coisa que se estendeu ao longo dos anos, né? Hoje a gente tem tecnologia para enfrentar com mais rapidez, né? Enfrentar essas questões. Então eu acho que é isso, assim, acho que no início também tinha uma coisa de um fetiche, sabe? Essa coisa de conhecer o outro passava também por um fetiche, né? Mesmo que a gente não admita, ou que eu não admitisse, ou que eu não reconhecesse no início, acho que tinha isso, sabe? Né? De me diferenciar do outro, do estranho, né? De buscar o estranho. Hoje em dia, acho que não. Hoje em dia é o contrário. É o que nos aproxima mesmo. Né? E essa troca, né? O que eu consigo dar, o que eu recebo. A gente sempre recebe mais do que dá, né? É verdade. E aí eu queria que você contasse também um pouco da sua experiência no CAV, né? No PRVG, no CAV. No CAV. Então, eu comecei a trabalhar com o Prêmio PRVG na edição da Vi, né? Que a Vi Grunwald foi presidenta. E foi indicação da Claudinha, inclusive a Claudinha fazia parte da comissão. E naquela época eu fui assessora de produção. Eu ainda não fazia parte da comissão, né, do prêmio. E foi incrível, assim, aquilo também descortinou o mundo, né, enfim, ter contato com as pessoas, né, com os produtores, com as produtoras, perceber o que estava sendo feito, né, e a variedade de produções, né, as coisas que cada vez mais inovadoras, né, no campo. Então foi incrível. Depois disso, foi um trabalho muito intenso também, né, muito intenso. Muita coisa para fazer. Sabe como é que é, né? Sim. Organização de eventos. Então é um evento grande também. E depois disso, na gestão seguinte, então eu fui convidada a participar do comitê de antropologia visual e da comissão de organização do prêmio, né? Que daí foi a gestão anterior, né? Com a professora Elizabeth Corradini, né, no prêmio PRVG. E com o Luiz Felipe Irano e a Fabi Bruno no CAV, né? Aí eu fui trabalhar com a Fabi Bruno, que era minha referência lá no mestrado, né? Que me encantou.
Então, primeiro aquela coisa, né? Eu estou aqui com a minha referência, né? É uma diva para mim. E hoje em dia nós somos colegas, né? Então é incrível, é fantástico, assim, aprendo muito com ela, com o Miranda, com todo mundo, aprendi muito com a Lisa, acho que esses momentos todos são de muito aprendizado, né? Todos eles, é incrível, é muito intenso, né? São dias de trabalho, de troca, de debate. E o pré também, né? O processo de organização, porque a gente tem um ano ali organizando antes do acontecimento do evento, né? Então agora a gente está no momento de pensar o edital, né, do prêmio, e aí surgem sempre questões novas, né? Uma das questões é, por exemplo, o tempo de produção das obras, né? A gente tem ali um limite, se não me engano são 5 anos, obras com mais de 5 anos não podem se inscrever. Esse é um critério que a gente tem repensado, por exemplo, não faz muito sentido, né? A gente tem muita coisa boa que foi produzida, né, anteriormente, que poderia muito bem estar sendo, né, divulgada, que ainda não foi, não está circulando, né? Um exemplo é esse meu trabalho do mestrado. É antigo, mas ainda faz sentido, né? Sim. Então eu resolvi trazer ele para apresentação ontem. Então a gente tem pensado essas questões e a ampliação das linguagens, né? O prêmio começa então com essas 2 linguagens, né? A fotografia e o vídeo, né? O audiovisual. E hoje em dia a gente tem, desde a edição anterior, a gente tem um desenho, né? Que foi uma contribuição da Aina Azevedo. A gente tem desenho também como uma categoria. E nessa edição a gente já está pensando em ampliar um pouco mais. E já na edição passada do Prêmio PRVG, a gente teve algumas coisas um pouco diferentes do formato padrão também. A gente teve Lambi Lambi, que eu acho que foi interessante, e fotografias que não eram especificamente do campo antropológico e que algumas pessoas até não entendem como, né, antropológicas, mas se a gente for pensar numa antropologia multiespécie, faz todo sentido, né? Porque tem uma crítica assim, mas cadê as pessoas? Não foi um trabalho com pessoas, é mais sobre o meio ambiente. Mas o meio ambiente também é resultado da relação com as pessoas, né? Então depende do ponto de vista. Então, eu acho muito importante essa ampliação, assim, acho que não tem mais espaço né, para ficar... Acho que restringir a fotografia, o audiovisual é como restringir, um tempo atrás, a escrita, né? Acho que como a antropologia vai se alterando, né, essas linguagens vão também se ampliando, vão se transformando, vão transformando a própria antropologia, né? E acho que quanto mais linguagens a gente tem, mais a gente alcança as pessoas, tanto no processo, né, durante a produção, quanto depois na restituição, ou restituição em processo, que acho que também a restituição acontece durante, né, o processo. Para mim, a parte metodológica, o processo, assim, é a parte mais importante. Né? Mais importante que o resultado, né? Com certeza. E o Antropoéticas? O Antropoéticas. Então, o Antropoéticas é um espaço de liberdade, né? Eu falei muitas vezes, já ouvi muitas vezes, que o Le Pais é um porto seguro, né? Um oásis, aquela coisa. Mesmo dentro da antropologia, a gente tem olhares mais duros, né? Então, o Antropoéticas, dentro do Le Pais, é esse espaço que nos dá essa liberdade, né, de experimentação, de pensar essas outras linguagens, né? De abordar a partir do sensível, de pensar essas dimensões sensíveis, né? A gente aboliu essa ideia de que a ciência precisa ser... Bom, e isso não só nós, né? Mas a gente faz questão de demarcar que a ciência não é exata, né? As coisas estão sempre em movimento, né? Então, a gente busca dar conta desse movimento. E o Ingold, em certa medida, é uma influência, né? Porque o Ingold pensa nas coisas sempre assim em movimento, né? As coisas são dinâmicas, né? São processos. Acho que o Antropoéticas ele vai muito nessa direção, né? De se envolver, né, das relações no mundo e não... nós fazemos parte, né, do mundo, estamos com o mundo, né? Mas não somos nós e o mundo. Né? Estamos juntos construindo isso tudo, né? Acho que faz tudo parte desse modo de ver a vida, né? E a própria antropologia. Você falou da restituição, eu lembrei
Das atividades de extensão, né? Que você poderia também falar um pouquinho sobre isso que você já desenvolveu. Tá. Eu sei do podcast, por exemplo, né? De outras atividades que você... Sim. Então, o podcast Caraminholas, ele ainda está ativo, né? Ele ainda acontece, a gente ainda está finalizando alguns episódios que a gente tem material já gravado, onde a gente tem ideia de dar continuidade. Ele nasceu como um projeto de extensão vinculado à minha pesquisa, com a intenção, né, de ser um lugar de popularização do saber, e acaba sendo um meio de interlocução também com as pessoas, porque a gente percebeu que durante as entrevistas que a gente começou, a gente tinha primeiro uma temporada mais narrativa, né, onde as pessoas falavam, né, tinha esse cunho mais narrativo, e depois um outro momento mais voltado para entrevistas mesmo, né. E nessas entrevistas ali, as coisas, né, iam se desenvolvendo para além do que a gente tinha previsto, imaginado, né? E isso ia trazendo informação nova para a pesquisa. Né? Então, acabou sendo também um meio de parte da metodologia da pesquisa, né? O Caraminholas. E ele continua sendo um meio de extroversão e é um meio de restituição em processo, né? Porque a gente está produzindo, pensando e ao mesmo tempo já ventilando o que está sendo pensado, né? Caraminholas é um exemplo disso, assim, e a gente participa de outros projetos. Um dos projetos que eu acho que vale a pena mencionar, ele não é do LEPAIS, ele é do Programa de Memória e Patrimônio, isso também tem tudo a ver com Labômica, que é o Museu das Coisas Banais. É um museu que a gente criou, virtual, para falar sobre os objetos, né, objetos biográficos, objetos do cotidiano, que são investidos, né, de memórias, de valores afetivos, né, essa coisa da companhia, né, dos significados que tu dá para algo que te lembra, né, algo importante. E agora a gente está trabalhando com os objetos da enchente, daí assume essa outra carga, né. São os objetos ausentes, né, os objetos recuperados, os perdidos. A gente tem falado sobre isso, né, bem na dimensão da memória. Então esse é um outro projeto, eu queria colar aqui, e tem vários projetos de extensão. Eu sou muito entusiasta da extensão também, porque eu acho que a extensão é a oportunidade que a gente tem de estar em contato, né, com as pessoas, com a comunidade. Exatamente. E para mim não faz sentido trabalhar dentro, né? Seria reproduzir a antropologia de gabinete. Isso. Não faz sentido para mim ficar dentro dos muros da universidade. Teve um outro projeto também bem bacana que foi com pessoas em situação de rua, né, pessoas desabrigadas, que também chamava Carregar Apenas o que Vale a Pena. Que daí também dava foco para, né, aquilo que importava que as pessoas carregavam, porque elas viviam sempre em deslocamento, né, sempre em trânsito. Então, o que elas carregam? O que elas levam de importante, né, aquilo que elas não deixam para trás? Também está um pouco próximo dessa ideia da enchente, né, que salva numa situação de uma emergência dessas, né. Primeiro a vida, né, primeiro os animais, a família, mas geralmente a gente carrega mais alguma coisa, né. Então, pensar o valor das coisas, né, está muito para além do valor do produto em si, né, o valor afetivo mesmo, memorial, identitário. O que mais? Tem um projeto da Estação Férrea também, projeto de extensão, que é voltado para a recuperação da memória dos ferroviários, né, e a implantação de um centro cultural na antiga Estação Férrea da cidade. Também é um trabalho que a gente desenvolveu com a comunidade. E a maioria das pessoas, né, que participam da pesquisa são idosos também, né, e os ferroviários. Então, como eu te digo, né, acho que a pesquisa, esses campos que me procuram muitas vezes, né, não sou nem eu que estou procurando. Trabalho muito com idosos. E o que mais que eu teria para falar? Esse a Cláudia também participa, né? A Cláudia participa. A Cláudia, a gente trabalha nesse, no Caraminholas, o LEPAIS também está cadastrado como extensão. Agora a gente vai promover um curso também, né, um curso de produção audiovisual e sistematização de acervos,
Também a gente lançou, em meia hora tinha esgotado as vagas. Eu espero que as pessoas participem, porque a gente tinha 15 vagas, porque o laboratório é um espaço pequeno e a gente precisa dos computadores, né? Acabou que a gente ampliou para 27 vagas. Então, depois para 28. A gente tem 28 pessoas inscritas. E uma série de pessoas querendo, né? Então, eu estou pensando em reeditar esse projeto já no segundo semestre. E é uma coisa que é super importante, né? Porque a gente fala muito em antropologia, né? Mas muito na teoria e às vezes falta o básico, né? Falta a prática. Isso. Como escrever um diário de campo, né? Quem é que ensina a escrever um diário de campo? Como se produz um diário de campo? São coisas básicas, né? A gente fez uma oficina de escrita semana retrasada, também falamos sobre o processo de escrita etnográfica, né? Que também não é algo dado, né? Geralmente a gente descobre no processo muito sozinho, né? Experimentando. Então, esses momentos de compartilhamento são ótimos, né? Estou bem empolgada com esse projeto aí de audiovisual. O Alessandro Campos vai participar, vai ser um dos ministrantes. Então a gente vai fazer híbrido, né? E aí na segunda edição, vamos ver. Ainda tem que pensar, tem que organizar melhor. Perfeito. De repente eu te incomodo. Ah, pode incomodar. Que show. E por falar em me incomodar, já que você está com essa camisa, quais são as suas impressões do Visualidades, do Labome? Sabe que eu participei do Visualidades logo no início assim, da minha participação do Lepaz, eu enviei um ensaio. Eu lembro que a Cláudia sempre incentivou muito a participação, né? E ela é uma grande apoiadora, né? O Lepaz é um grande apoiador do Labome e do Visualidades. Então, a impressão que eu tenho agora, pessoalmente, né, é completamente diferente da que eu tinha à distância, né? Então, é super importante eu estar aqui também, né? Isso eu disse ontem que era um privilégio, assim, uma dádiva estar aqui para conhecer de perto o que está acontecendo, né? Eu ainda preciso ver as exposições, mas é um mega evento, né? É um evento que busca essa descentralização também, né? Isso eu acho a parte mais fundamental, mais importante, assim. E acho que a gente precisa falar muito disso ainda na antropologia, sabe? Dar acesso às pessoas, né? Fazer chegar nas pessoas, porque senão a gente fica muito produzindo pra gente mesmo. E aí não faz sentido nenhum, né? Então, esse é um ponto, assim, eu acho que destaque, né, pro Visualidades, essa questão da descentralização, da popularização, né, de trazer para a comunidade. E claro, né, as oficinas, enfim, as pessoas convidadas, né, são momentos de troca incríveis. Então, só admiração, né, desejo de vida longa. Já né, um projeto sólido. 15 anos. 15 anos. Pois pronto. É uma inspiração, né? E ontem, acho que, não foi hoje, que a gente conversou com a Clarice, né? E a Clarice disse, nossa, o Nilson é uma pessoa que é muito engajada, né? Que mobiliza, que faz acontecer as coisas. E a gente sabe que é difícil, né? E eu te vejo com vários bolsistas, né? E claro, né? Com a Wellington. Mas é um trabalho muito encabeçado por ti, né? Então, é um trabalho hercúleo, né? Uma coisa que demanda muita disposição, né? Tem que acreditar naquilo que está fazendo, né? Porque gostar por amor, e ter né? prazer, né? Exato. É isso mesmo. Pois muito grato, professora. Eu que agradeço. Foi ótimo. Obrigada, Nilson. Você quer falar mais alguma coisa, assim, para finalizar? Não sei, assim, eu fico pensando nas novas gerações, né, nas pessoas que estão chegando, assim. Eu tenho escutado muito os novos, assim, críticas, né, a gente precisa trabalhar com antropologia contemporânea, a gente não sai do mesmo, a gente só fala dos clássicos, né. E eu sou uma entusiasta das novidades, né, porque a gente está no Antropoéticas, que é, né, mas eu acho que a gente precisa passar, assim, pelos clássicos, né. Senão tu não sabe de onde tu vem. Precisa saber dessa história, até para entender o desenvolvimento, né? E o que nos trouxe até aqui, né? E onde a gente vai chegar, né? É ainda um caminho em construção, né? Um processo. Acho que era isso. Bem, foi muito grato pela entrevista. Obrigada, Luiz.